Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre o caule. Então olha só, esse slide, o primeiro slide da nossa aula, é o mesmo da morfologia do caule. Então nós estudamos a parte externa dele, todo o arranjo de nós e entre nós, o crescimento primário e secundário, e agora a gente vai visualizar o caule por dentro. Então isso aqui é um caule de sabugueiro e toda a atividade dos tecidos, em especial do câmbio, faz com que ele fique retorcido dessa forma. Relembrando, qual que é a origem do caule? Então tá aqui, ó. Esse slide também não é novo para vocês, coloquei de propósito para que vocês relembrarem. Então tá aqui o eixo hipocótilo, que dará origem à raiz, o epicótilo, que dará origem ao caule. Puxando aqui um zoom na foto da direita, a gente pode visualizar então a origem caulinar. Fazendo um resumo de todos os tecidos, eu coloquei assim, o meristema apical em branco, e aí os tecidos meristemáticos provenientes das células derivadas estão aqui em verde, que é a protoderme, que será responsável pela origem do tecido de revestimento, o meristema fundamental e o procâmbio. Então, a protoderme dará origem à epiderme, o meristema fundamental ao córtex e à medula. E o procâmbio dará origem ao periciclo, xilema e floema primário. O periciclo, ele originará em algumas plantas também o câmbio interfascicular e ele também origina as raízes adventícias. No slide 4, eu coloquei uma sucessão de etapas no crescimento, no desenvolvimento do caule. Então, se vocês observarem, no corte transversal, no primeiro corte transversal, a gente observa que os tecidos, eles não são tão diferenciados quanto quando vai alcançando a base do caule com o crescimento já secundário. Então, no crescimento secundário, os tecidos eles já são mais arranjados, tem uma estrutura muito mais complexa. Mas, como eu havia dito, os tecidos são os mesmos. O que tem? Tem o de revestimento, que pode ser a epiderme ou a periderme, tem o córtex, constituído pelas células parenquimáticas, colênquima, esclerênquima, e as unidades vasculares, xilema e floema, com os seus tecidos, né? Lembrando que xilema e floema são tecidos complexos. O que vai mudar, tanto da raiz para o caule, posteriormente com a folha, é a posição desses tecidos e a proporção deles. Então, eu havia dito isso na aula de raiz e estou reforçando. Então, se vocês observarem esse slide, os tecidos são os mesmos, mas aqui a organização deles está um pouco diferente. E quando a gente pega um material que a gente não sabe a procedência, a gente faz cortes dele, analisando a estrutura anatômica, a gente consegue diagnosticar se trata de uma raiz, se trata de um caule ou se trata de uma folha. Isso pela posição dos tecidos. Então, aqui no slide 5, está um esquema para mostrar a posição desses tecidos, então, a organização deles. Então, o mais externo, todo mundo já sabe, se for um caule primário, é epiderme. Se for um caule secundário, é periderme. No esquema aqui, então, é epiderme. Abaixo da epiderme pode ou não haver colênquima, na camada cortical, né, formando o córtex, o parênquima também, e aí o esclerênquima e depois as unidades vasculares. Esse slide é legal, essa foto é legal, porque mostra em dois planos, o transversal e o longitudinal, para que vocês tenham uma noção tridimensional. Quando a gente olha numa lâmina, a gente tem uma visão muito plana dos tecidos. E isso pode induzir o aluno a ter uma interpretação errada. Então, sempre tentem visualizar de uma forma tridimensional. Observem elas em corte transversal e tentem imaginar ela tridimensional num corte longitudinal também. Então, isso aqui é um esquema. Aqui no slide 6, então, já é uma foto de uma lâmina que, inclusive, a gente já olhou. Então, isso aqui é um caule típico de uma dicotiledônia, está em crescimento primário. Então, a epiderme, ela pode ser, em geral, ela é unistratificada, o formato das células é variável, pode ser, o contorno da parede pode ser mais ou menos sinuoso, e o formato da célula pode ser isodiamétrico, pode ser mais alongada, vai depender da planta, ou mais tabular, tá bom? Abaixo da epiderme tem o córtex. Esse córtex, em muitas plantas, ele é homogêneo, como está mostrando aqui, aparentemente, na foto do slide 6.
Quando ele é homogêneo, ele é formado só por parênquima, mas ele pode ser formado também por outros tecidos, eu já coloco. Reparem que o caule aqui tem um arranjo em que as unidades vasculares, elas formam como se fosse um círculo. E aí a gente coloca um novo conceito, é o conceito de estelo. Então, estelo é um conceito que foi introduzido no século XIX e que ele é usado para indicar uma coluna, para indicar o cilindro central. Então, ele é um termo mais utilizado para órgãos cilíndricos, no caso o caule e a raiz. No caso do caule, há vários tipos de estelos. E aqui, ele é chamado de eustelo. Então, esse eu, ele significa organizado. Então, estelo, nesse caso, ele é classificado como um eustelo, porque as unidades vasculares, elas estão organizadas ao redor de uma medula parenquimática, ok? No caule também pode estar presente ou não a endoderme, na verdade é uma camada que, se tiver estria de Caspary, a gente denomina de endoderme. Se não tiver, ela recebe outro nome. Então, olha só, abaixo da epiderme aqui, ó, no slide 7, há um colênquima subepidérmico. O colênquima, ele pode, logo abaixo dele, pode vir o parênquima, pode estar presente ali unidades de secreção, como está unidade secretora, né, glândula ou ducto, enfim, depende da planta. E aí o parênquima aqui, abaixo dele, esclerênquima. Então, aqui já não seria um caule tão homogêneo como esse que eu acabei de falar. Então, ele já tem uma constituição tecidual heterogênea. Tem, além da epiderme lá em cima, aí tem o colênquima, depois o parênquima e o esclerênquima. Dependendo da planta, a proporção desses tecidos vai aumentar ou diminuir e há vários tipos de colênquimas. Com relação à presença de tricomas, tem caule que tem caule que não tem. Tem caule que é bastante piloso, outros caules não apresentam tricoma. Podem apresentar estômatos também e a cutícula vai variar, dependendo da planta e dependendo das condições ambientais que ela está submetida. A cutícula ela pode ser mais espessa ou bem delgada. Então, aqui no slide 8, alguns tipos de colênquimas. Tem o colênquima anelar, na foto superior direita, o angular abaixo e o lamelar, porque formam lamelas do lado esquerdo. Então, depende da planta também e muitas vezes do estágio de desenvolvimento daquele caule, para ter diferentes tipos de colênquimas. Alguns córtex, né, de algumas plantas, as células, elas apresentam poucos espaços intercelulares. Agora, em outras plantas, esses espaços intercelulares são bastante proeminentes, chegando a formar grandes lacunas, constituindo um aerênquima, como aqui na foto do slide 9. Claro que isso, principalmente nas plantas aquáticas, terá a presença, além do parênquima subepidérmico, pode haver um aerênquima, que pode estar mais ou menos desenvolvido. No córtex também pode estar presente drusas, estruturas de secreção, ráfides, esse parênquima pode armazenar amido, pode armazenar tanino, enfim. E além disso, ele ainda pode realizar fotossíntese se ele tiver cloroplasto, se tratar de um caule verde. Aqui no slide 10, olha só o que eu estava falando para vocês. O que acontece? Muitas vezes, a distinção entre o córtex e o cilindro vascular, ela não é tão nítida. Em alguns casos, há uma camada de células parenquimáticas de um tamanho um pouco maior, que pode ou não ter a estria de Caspary. Quando ela tem essa estria, ela é chamada de endoderme. Quando ela não tem e tem reserva de amido, ela é chamada de bainha amilífera. Então, dá uma olhadinha aqui no slide 10, olha só. O que está apontado pela seta é justamente essa bainha que eu falei. Então, nas fotos da direita, são detalhes. Então, isso aqui é a bainha amilífera, ok? Alguns autores consideram como endoderme sempre, independente de ter a estria de Caspary ou não. Isso, alguns pesquisadores. Muitos outros pesquisadores, digamos que quase que a maioria, só dá o nome de endoderme quando esta camada parenquimática está fazendo o papel fisiológico da endoderme, que é selecionar
né? Como na raiz eu tinha dito para vocês, que é selecionar aquilo que vai entrar dentro do cilindro vascular. E ela faz essa seleção quando ela tem presente a estria de Caspary. Então, muitos pesquisadores só chamam de endoderme no caule quando ela tem essa estria de Caspary. Quando ela não tem e tem a reserva de amido, a gente chama de bainha milífera. Vocês podem encontrar o termo também bainha endodermoide. É outro termo que também é utilizado. Ok? Então, abaixo da endoderme tem um periciclo, como mostrado aqui no slide 11. Esse periciclo, aqui ele é pluristratificado na aristolóquia, mas ele pode ser formado também por uma única camada de células, tá bom? E esse CE aqui são células esclerenquimásticas, tá? Ele tá esclerificadas, é porque as células têm um espessamento. Isso também não é regra para o periciclo no caule. Alguns têm um espessamento, outros não. A camada de periciclo pode ser unistratificada ou pluristratificada, como mostrada ali. Aí, esse slide 12 aqui, ele é muito importante, porque aqui eu consigo mostrar para vocês a diferença nítida entre a raiz e o caule. O que acontece? Se vocês repararem, o protoxilema, ele está interno e o metaxilema, ele está externo. Então, a maturação dele é centrífuga, ao contrário da raiz, que era centrípeta. E aqui, então, caracteriza o protoxilema como sendo endarco. E na raiz, ele era exarco. Então, aqui está mostrando no slide 2. Dá uma olhada aqui para reforçar no slide 3. Olha só. As fotos de cima são raízes, as fotos de baixo trata-se de caules. Lembra da história do estelo que eu tinha comentado? Na foto da esquerda é um sifonostelo. Por quê? Porque a gente tem uma bainha aqui, é um termo empregado para raiz, tem uma medula, desculpa, não é bainha, tem a medula parenquimática aqui, né, o córtex, aí o cilindro vascular, como se trata de raiz, então o metaxilema está para dentro, o protoxilema está para fora. E tem a medula parenquimática, então a gente chama isso de sifonostelo. Na foto da direita, já é um protostelo, mas o metaxilema está para dentro, né, para o centro, e o protoxilema voltado para fora, né, para a periferia. Nas fotos de baixo é caule, então o meta está para fora, para a periferia, e o protoxilema está para dentro. E aí, como se trata de caule, ela tem a medula, nós chamamos de eustelo. Então, primeira foto ali, sifonostelo, a outra aqui, o protostelo, e as duas inferiores, o eustelo. Há um outro tipo de organização das unidades vasculares que não é tão organizado daquela forma como visto no eustelo. E aí, ela recebe um outro nome também. Isso é muito comum em monocotiledônia. Dá uma comparada aqui no slide 14. Olha só. As unidades vasculares, elas ficam difusas, dando uma ideia de aleatório, mas não é aleatório, na verdade. Na verdade, é difuso, é disperso. E esse atacto significa isso, significa disperso. Então, esse estelo é classificado como atactostelo ou atactostele, tá bom? Então, é uma distribuição difusa das unidades vasculares. E aí, a gente não consegue distinguir o que é córtex e o que é medula. A gente vai mais ou menos pela posição, né, pela posição geográfica aqui do corte, mas não é obrigada a fazer a classificação, já que ela não tem uma medula nítida. Esse atactostelo, ele pode simplesmente formar uma massa, né, completa, mais homogênea, ou, como aqui no slide 15, ele ainda ter umas câmaras de ar, lembrando lá do aerênquima. Né? Então, tá aqui, por exemplo, nessa ciperase, que tá a foto aqui da esquerda, e aí aqui o corte anatômico dela. Então, tá vendo? Ó, as unidades vasculares é um atactostelo, só que aqui ele tem a herênquima também. Então, reparem que a diversidade é muito grande. Aqui no slide 16, a gente já consegue visualizar um pouco da medula. Também é um tipo de atactostelo. Nesse tipo de atactostelo, a gente fala que o caule ele é inteiro, né? Ele não é oco como aqui no slide 17. Olha, algumas vezes essas células, elas sofrem lise
e forma uma medula oca. Assim dá origem ao caule oco que a gente estudou lá em morfologia, ok? Então, ele pode ser das duas formas. Vamos visualizar direito a unidade vascular, então, aqui no slide 18, olha só. Você tem floema, aí tem o metaxilema, que são essas células maiores, e aqui o protoxilema. Lembra que aqui, ó, tem esse rompimento do protoxilema formando a lacuna do protoxilema? Vocês lembram o motivo disso? O que que acontece? As células ao redor do protoxilema, elas estão se distendendo, elas estão crescendo e acaba forçando muito o protoxilema. Até que ele se oblitere, ele se rompe e forma, então, a lacuna do protoxilema. Ok? Então, visualizando no slide 18, um detalhe da unidade vascular para vocês conseguirem distinguir os tecidos. A gente pode classificar as unidades vasculares de acordo com a posição também do xilema e do floema. Então, dá uma olhadinha aqui no slide 19. Nós chamamos de unidade vascular colateral ou feixe colateral, quando numa porção você tem o floema, aí você tem o câmbio ou procâmbio, e aí você tem o xilema. Então, quando você tem floema de um lado e xilema do outro, nós chamamos então de feixe colateral. Quando você tem floema dos dois lados, floema, xilema e floema de novo, nós chamamos de bicolateral. Então, tá aqui mostrando as diferenças no slide 19. Aqui no slide 20, nós chamamos essa unidade vascular de anfivasal. Por que anfivasal? Porque você tem floema no centro e xilema ao redor desse floema. Então, na foto da esquerda, uma foto panorâmica e na foto da direita, um detalhe mostrando o que é um feixe concêntrico anfivasal. No slide 21, ele é um pouco diferente. Nós chamamos de feixe biconcêntrico. Por quê? Porque você tem o xilema, aí você tem floema e novamente você tem o floema aqui no centro, né? Então, o xilema. Então, é xilema por fora, aí floema e novamente o xilema. Então, nós chamamos isso de biconcêntrico. Tá aqui a foto no slide 21. Ok? Vamos fazer uma pausa e depois nós continuamos falando do crescimento secundário em cálcio.